Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo abençoe você, a sua casa, sua família, né, neste momento difícil aí que estamos passando. Eu quero pedir para que você que não é inscrito se inscreva no canal, deixe um like, comente, né, discorde de nós, não é proibido discordar, né, no nosso canal. Fale alguma coisa, né, interaja aí conosco, que isso é muito importante para a gente. Esse canal é o canal Senhor e Senhora Oliveira. É um canal que eu e a minha esposa criamos para falarmos do amor de Deus, para falarmos das coisas espirituais, né? Aquilo que concernente à Bíblia, tratarmos aí algumas questões que gostamos de tratar, né? Que diariamente conversamos e entendemos aí que é interessante a gente partilhar aí um pouco do que a gente pensa a respeito do Evangelho. E não só o que pensamos, mas o que de fato é o que é, né? O que está escrito, todas as ordenanças bíblicas aí que nós cremos e tentamos carregar consigo próprio. O que acontece? Eu senti, né, de falar a respeito de um tema muito interessante que se chama referência. Né? Hoje, no dia 10 de março de 2021, quando eu estou gravando aqui esse vídeo, né, estamos num caos em São Paulo, devido à pandemia, o governo querendo sair da fase vermelha e decretando a fase roxa, que vai restringir ainda mais. Né, isso vai fazer com que muitas pessoas que já estão perdendo empregos vão continuar perdendo, né, empresas fechando e, obviamente, também entendendo o lado da saúde. É complicado também, porque se você deixar do jeito que tá, vai morrer muita gente. Então, de fato, é uma situação delicada que tem que ser tratada não de forma política, né, mas de forma humana. O fato é que Deus, neste dia, no dia 10 de março de 2021, colocou uma palavra no meu coração a respeito de referência. Por quê? Eu tenho visto, né, e ouvido pessoas que se perderam no meio do evangelho porque elas alegam que hoje não se tem mais referências. Né? As referências que essas pessoas tinham, elas falharam, pecaram, caíram. Em algum momento essas referências deixaram a desejar. Né? Seja por um equívoco, seja por um erro, enfim, né? Algumas referências que até não eram, na verdade, referências, né? Era ali só um flerte ali de admiração que talvez a pessoa tinha, enxergou aquela pessoa como algo que aquela pessoa não era aquilo. E isso frustrou, né? Essa pessoa que botou aí uma confiança, ao meu ver, exacerbada no homem. O fato é que o termo referência, ele é muito interessante. Por quê? Quando nós falamos de referência, nós falamos de duas coisas. Eu falo da referência que é um ponto de partida para algo, onde quando nós falamos temos que ter referências, ou seja, quando eu tenho uma referência, eu tenho um ponto de partida. E além de eu ter um ponto de partida, eu tenho uma base, eu tenho um alicerce, que dentro daquele alicerce está ali estabelecida uma moral que vai me dizer se aquilo é bom, se aquilo que eu estou fazendo é negativo, se é positivo, se é algo que agrega ou se é algo que desagrega ou coisa do tipo. Quando nós trazemos para um contexto cristão, que é o que eu quero tratar aqui, né, o intuito de falarmos, é muito complicado, porque nós levamos uma vida. Uma hora eu tenho um homem como referência, uma hora ele é o meu mentor, uma hora ele é o meu exemplo, uma hora ele é o meu professor, o meu mestre. Aí outra hora não, outra hora o meu negócio é só com Deus.
Outra hora o meu negócio é só com o Pai, só com o divino. Eu não ouço homens, homens para mim não são referências. Apenas o ser que criou todas as coisas, Criador dos céus e da terra. Eu só me espelho em Jesus. Então, você percebe que a gente percebe no meio cristão que as pessoas elas migram, né? Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Uma hora as referências têm sentido, outra hora não. Outra hora que eu tô revoltado só quero negócio com Deus. Eu não tenho negócio com o homem. Homem para mim não serve para nada, a não ser para me dar trabalho ou trazer problemas ou me frustrar, né? Isso é o pensamento de algumas pessoas. E eu gostaria de falar um pouco disso. Por quê? Porque nós estamos num momento delicado, um momento onde muitas pessoas têm se abdicado da fé, têm se apostatado da fé também. Muitas pessoas têm deixado a genuinidade do evangelho por, por paixões momentâneas, por questões meramente passageiras e algumas coisas mais, por uma confusão também na mente, aonde se escuta uma mídia o tempo todo falando uma coisa, ou seja, redes sociais, enfim. O fato é que o cristão que não consegue olhar para a palavra e entender que lá no passado homens não tiveram referências de homens o tempo todo. Houveram homens que precisaram ler, entender os princípios de Deus. E os princípios de Deus era a referência daqueles homens. Eles não precisavam que outros homens cumprissem a lei de Deus para que eles cumprissem também. Eles não precisavam que outros homens se adequassem aos princípios de Deus para que eles também levassem, né, conduzissem uma vida dentro dos parâmetros dos princípios e da ética, da moral que Deus estabeleceu. Não, muito pelo contrário. Houveram homens que foram totalmente contrários às suas referências. Suas referências eram más. E nem por isso eles se entregaram, nem por isso eles desistiram da vida, nem por isso eles desistiram de vencer, de trilhar um caminho diferente, de conquistar, de galgar um nível, seja espiritual, intelectual, financeiro, diferenciado ou talvez inimaginável aos olhos humanos para o que eles mesmos acreditavam que pudesse chegar. E o que eu quero dizer para você? Não abandone a fé, não largue a fé, não abdique da fé, não vire um apóstata da fé, porque as suas referências deixaram de ser referências. Referências vão, referências vêm, mas existe a referência maior para o cristão. A referência maior para o cristão é a palavra. A referência maior para o cristão é o próprio Deus. É a moral de Deus, é os princípios de Deus. Não importa se alguém que eu admiro muito, se alguém que outrora para mim era o meu mestre, era o meu professor, não importa se essa pessoa hoje não está mais dentro do evangelho, ou se ela tá, ou se ela acredita, ou se está desacreditado, ou se não está, ou se acredita. Não importa para mim no sentido de isso não vai me influenciar, porque eu conheço os princípios de Deus e se isso é real para mim, eu vou viver esses princípios, independente de quem deixou de viver ou de quem não quer viver ou de quem outrora era um ponto de partida para mim. Então a palavra que eu tenho de Deus para a tua vida é: não deixe que as referências que passaram pelas suas vidas sejam tão relevantes para o que você tem a fazer. Porque ainda que você não tenha nenhuma referência, você consegue ir além apenas por conhecer o caráter de Deus. Qual é o caráter de Cristo? Cristo nos deixou dois principais mandamentos, né?
que um ele trata com o céu e outro ele trata com o próximo, né? Vocês conhecem. Quando eu falo desses dois mandamentos, eu creio que isso resume muito do que é o Evangelho, do que é tudo isso que eu estou falando da questão de referência. Eu tenho uma referência que diz que eu tenho que amá-lo sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Ponto. Essa referência me faz chegar em lugares que eu nunca conseguiria chegar sem ter essas referências, sem ter essas coordenadas. Mas o homem não pode ser um empecilho, uma barreira para que eu consiga chegar. O homem, frustração com igreja, frustração com pastor, com líder, isso não pode deixar com que a minha fé seja abalada. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E também diz que é bom, né, não deixarmos, né, a nossa congregação como de costume. Então eu não sei como está a sua vida. Eu sei que o mundo está um caos. Eu sei que a cidade está de ponta cabeça. Você que mora em São Paulo, você que mora no Brasil. Eu sei que tudo fisicamente está ruim. Mas eu tenho certeza que você tem uma referência que vai te manter de pé. Você tem uma referência que norteia as suas estratégias, o seu dia a dia, como você deve agir, como você deve andar, o que fazer, o que não fazer, e por aí vai. Então, fique com essa palavra no teu coração. Não deixe que as adversidades da vida, não deixe que a crueldade do ser humano destrua o projeto que Deus tem para contigo. Não deixe que as atrocidades, as atrocidades psicológicas, né, talvez mentais, morais, que o homem imputa a você, tá? Não deixe que as feridas que chegaram até o teu coração seja mais forte do que o plano salvífico e muito mais do que o plano redentor, um plano remidor, um plano de vitória, um plano de conquista que Deus tem para a tua vida, né? Entenda que a referência maior nós já temos. Ele deixou claro: ninguém vai ao Pai se não for através de mim, eu como filho. Então Cristo é a minha referência. Homens servem para duas coisas: para nós amarmos como a nós mesmos e para aprendermos com essas pessoas. Quando eu falo amar como a mim mesmo, eu já estou entrando no cuidado, já estou entrando no fato de orar, já entro em tudo isso. Então por isso que eu já pulo para o segundo ponto, que é aprendermos. Então vamos saber separar, aprender com as pessoas, ter pessoas como referências, mas a partir do momento que essas pessoas deixam de ser referência, a minha referência maior não vai deixar de ser referência para mim, vai continuar sendo. Né? O meu objetivo maior é olhar para Cristo, é estar em Cristo. Ele é o centro, ele é o alvo. O alvo não é Albert, o alvo é Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Então guarda essa palavra no teu coração. Se você gostou, mais uma vez vou dizer, deixa um like, curta os nossos vídeos, comente, né, e se inscreva aí no nosso canal para que possamos partilhar de mais momentos como esse na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Um abraço.